Pastor, em relação à hierarquia e estrutura da Igreja Presbiteriana, pode explicar quais os critérios que os oficiais presbíteros e diáconos são eleitos, seus mandatos, períodos e atividades? O que significa o oficial estar em disponibilidade? Vamos lá. Em relação à hierarquia, né, chamada hierarquia, está aqui na pergunta da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse é uma situação interessante. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não trabalha, vamos dizer assim, numa estrutura hierárquica. Ela não tem uma estrutura hierárquica. E é bem importante falar disso. Porque, embora a gente use o termo hierarquia, a Igreja Presbiteriana não trabalha numa estrutura de hierarquia. Porque o sistema de hierarquia, ele pressupõe a elevação de graus, né? A promoção. Então você começa aqui, depois você passa a ser isso, depois você pode ser levado a isso, né? Hierarquia é isso, né? E a Igreja Presbiteriana, ela considera o seu sistema de governo aquele modelo que é possível ver no livro de Atos. Um modelo de participação da Assembleia, né, da congregação, um modelo em que um colegiado, né, um conselho de presbíteros da igreja tomam decisões e que a igreja presta serviços por meio dos diáconos. A Igreja Presbiteriana, ela trabalha dessa forma, aquele modelo que a gente vê no livro de Atos, né? A participação da Assembleia, a liderança do colegiado, o conselho de presbíteros, né? E o serviço da igreja prestado pelos diáconos. É isso que a gente vê no livro de Atos, né? Uma igreja que é dividida numa organização de esferas, de ofícios, e não de cargos hierárquicos. Então, a estrutura da igreja presbiteriana, ela trabalha num caminho de representação. Então, a Assembleia dá os seus votos, a Assembleia vota, a Assembleia elege, a Assembleia tem uma participação fundamental na organização da igreja, né? Essa é uma parte, essa é uma função, né? O membro da igreja, ele tem os seus direitos e os seus deveres, né? As suas obrigações, vamos dizer assim, vamos colocar desse jeito, né? Não precisa necessariamente ter um cargo oficial ali. Ele, por ser participante da Assembleia, ele tem vez, ele tem voto, ele participa da organização da igreja também, dentro da sua esfera. O diácono é uma outra esfera, não é um mero cargo, não é um cargo abaixo do presbítero, não. Ele tem as suas funções dentro daquilo que lhe compete. Ele é um outro oficial. O presbítero, da mesma forma, né? Ele não é, ele se torna, vamos dizer assim, um voto mais importante por ser parte da mesa do conselho da igreja, mas isso não quer dizer que ele em si mesmo é mais importante que o diácono. Não, o diácono é um oficial que tem as suas atribuições, suas funções, e o presbítero tem também suas funções dentro do seu ofício. É interessante, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela chama o pastor de presbítero também. Né? Então, o presbítero dentro da Igreja Presbiteriana, ele pode ser um presbítero docente e um presbítero regente. O presbítero regente são os presbíteros que a gente diz assim, os presbíteros da igreja. Né? Quem são esses? Por que regente? Porque eles trabalham na administração, no governo da igreja. Né? E o presbítero docente é o que nós chamamos de pastor, é o ministro do evangelho, é o chamado a doutrinar a igreja. Ele é mestre, né? Ele precisa ser apto ao ensino, à instrução, à doutrinação da igreja, ao discipulado da igreja. Ele, por sinal, é o único ordenado a ministrar os sacramentos, né? A ceia, o batismo e tudo mais. Então, tudo é uma questão de funções no seu ofício, de vocação. A doutrina da vocação está muito por detrás disso, né? Então, não é uma questão de hierarquia. Eu preciso ser diácono para ser presbítero e depois ser um pastor. Não. É cada um com o seu chamado. Você foi chamado para ser um diácono, seja um diácono. Foi chamado para ser um presbítero, seja presbítero. Foi chamado para ser pastor, então seja pastor. Tem uma outra parte aqui, né, da pergunta, deixa eu ver aqui.
Eu respondi acho que só a primeira parte da pergunta. Deixa eu só voltar aqui. O que significa estar em disponibilidade? O que significa estar em disponibilidade exatamente é quando um oficial ele não é reeleito nas suas funções. Então, a Constituição da Igreja Presbiteriana vai colocar que o oficial ele tem 5 anos para exercer as suas funções, seja como diácono, seja como um presbítero, né? E aí tem lá as funções, as atribuições que se espera de um presbítero e de um diácono. Ele tem 5 anos para exercer isso. Ao término desses 5 anos, vence o seu mandato e ele volta para a Assembleia como um candidato a ser reeleito, ou não, ele também pode declinar por alguma razão, né? Ele pode ser eleito num outro ofício, né? De repente era diácono e virou presbítero. Ele pode também ser presbítero e depois concorrer para ser diácono, né? Já ouvi dizer assim, nossa, perguntaram para o pastor, né? Por que vocês regressaram o irmão, né? Como se ele tivesse caindo de cargo. Ele era presbítero e virou diácono, né? Como assim? Ele desceu um degrau? Não. Quem diz que diácono é um degrau abaixo do presbiterato? Não é isso. É cada um, vamos dizer assim, né? Cada um no seu quadrado. Cada um tem a sua função. De repente aquele irmão enxergou mais aptidão para o ofício diaconal e não para ser um presbítero, né? Então, quando é que ele vira um oficial em disponibilidade? Quando ele não é reeleito para o cargo. Então, uma vez que ele foi eleito e essa eleição dele não foi renovada depois desses 5 anos de mandato, ele se torna um oficial substituto, vamos dizer assim. Um oficial que, quando necessário, quando solicitado, ele pode, né, como suplente, ele pode ali cobrir a ausência daquele que tem a primazia por ter sido eleito. Então ele fica em disponibilidade nesse sentido, tá bom? Eu vou ficar por aqui, senão a minha resposta ela vai ficar muito longa, né? Mas é importante a gente falar sobre essas coisas. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional, é uma igreja que tem seus documentos, que tem uma constituição interna. Então é importante que os seus membros, né, eles conheçam esse documento, as suas regras, as suas leis, as suas normas vigentes internas, para ela saber realmente como lidar, como cobrar, né, um presbítero, um diácono, um pastor, né, naquilo que realmente é parte do seu papel. E às vezes a gente se confunde, né? A gente cobra presbítero, diácono e pastor de coisas que não é necessariamente a função dele, né, fazer isso. Então, aquilo que nós chamamos de presbítero na igreja, normalmente, são os presbíteros regentes. Eles são chamados para administrar, liderar, governar a igreja. Então é por isso que a Bíblia diz que precisam ser homens capazes, competentes, né? E aí eu não estou falando aqui de qualificações simplesmente acadêmicas, mas de ser aquilo que a Bíblia diz: homem de bom caráter, cheio do Espírito Santo, não cobiçoso, não dado a vícios, alguém que gosta de bom testemunho diante da comunidade, alguém que demonstra sanidade na fé, alguém que sabe manusear a Bíblia com a mínima habilidade, com o mínimo conhecimento. Por quê? Porque esse homem vai precisar ser um conselheiro, esse homem vai precisar ser um bom representante diante da comunidade. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, a Assembleia precisa avaliar isso muito bem para colocar em prática, e é um sistema de governo representativo, onde cada um exerce o seu papel, a sua função, visando a edificação da igreja e, obviamente, a glória de Deus.